Por que os espíritos malignos pediram os porcos? A fascinante história de Jesus expulsando a legião de demônios para um rebanho de porcos é encontrada no livro de Lucas. A narrativa se desenrola enquanto Jesus viaja pelas colinas a leste do Rio Jordão, uma região predominantemente gentílica chamada Decápolis. Então eles navegaram para a região das guarnições a leste da Galileia. Ao pisar em terra firme, um homem da cidade de Jaza, possuído por demônios por um longo tempo, se aproximou de Jesus. Ele não usava roupas e vivia entre os túmulos. Ao ver Jesus, ele deu um grito terrível e caiu em terror, gritando com todas as suas forças: "O que temos a ver um com o outro, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Imploro que não me atormentes antes do tempo designado para o julgamento." Jesus já estava ordenando ao espírito impuro que saísse do homem que havia sido violentamente dominado muitas vezes pelo demônio, mantido sob custódia e preso com correntes e grilhões que ele quebrava. Levado pelo demônio para o deserto, este é o relato mais detalhado de um homem sob controle demoníaco na Bíblia, um perfil clássico de possessão demoníaca. Durante muito tempo, o homem viveu sob o domínio dos demônios, agindo como um animal selvagem em vez de um ser humano. Despido de suas roupas, ele perambulava entre os túmulos, manifestando uma força anormal, quebrando correntes, gritando e ferindo-se dia e noite, residindo nas montanhas entre os túmulos. Sua luta interna era incontrolável, e seu comportamento selvagem levou as pessoas a concluírem que ele estava possuído por um demônio. Foram feitas tentativas para contê-lo e impedir que ele ferisse os outros, mas ele conseguiu se libertar das correntes em várias ocasiões. No final, ele foi expulso da cidade e acabou vivendo no cemitério local, ferindo a única pessoa que podia, a si mesmo. A Bíblia descreve sua orientação por demônios da mesma forma que descreve um cavalo guiado por seu cavaleiro, ou um navio conduzido por sua tripulação. Também lemos que um certo homem veio ao seu encontro, sugerindo que Jesus não procurou diretamente este homem, mas que o homem foi atraído por Jesus. O homem não podia se libertar sozinho, mas Jesus tinha autoridade completa sobre o espírito. O que temos a ver um com o outro? Imploro que não me atormentes, disse o espírito demoníaco que habitava o homem possuído, não o homem em si. O demônio não queria deixar o corpo que habitava. A possessão demoníaca ocorre quando um espírito demoníaco reside em um corpo humano e às vezes manifesta sua própria personalidade através da personalidade do hospedeiro. Embora a possessão demoníaca seja uma realidade no mundo atual, devemos ter cautela para não ignorar o problema ou enfatizar excessivamente supostas atividades demoníacas. Não nos é dito como alguém se torna possuído por um demônio. Superstições, jogos ocultos, práticas supostamente inofensivas de espiritismo, engano da nova era, magia e outras práticas abrem a porta para que os fiéis sejam enganados e enfrentem perigo demoníaco. As pessoas frequentemente se envolvem no oculto ou em atividades demoníacas porque parece haver algo que funciona ali. Infelizmente, há alguém operando lá, um espírito demoníaco. Os demônios querem habitar corpos por razões semelhantes às de um vândalo que quer uma lata de spray. Um corpo é uma arma que pode ser usada em seu ataque contra Deus. Os demônios também atacam os humanos porque desprezam a imagem de Deus, buscando distorcer e perverter essa imagem. Os demônios têm o mesmo objetivo em relação com os cristãos: manchar a imagem de Deus. No entanto, suas táticas são limitadas em relação com os cristãos, já que foram desarmadas pelo trabalho de Jesus na cruz. Embora possam enganar e restringir os cristãos, enredando-os com medo e descrença, em Colossenses 2:15 diz: "Quando desarmou os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou." Então, novamente, o pedido: "Imploro que não me atormentes", é irônico considerando que o homem era frequentemente e implacavelmente atormentado pelos demônios, dominado em corpo, mente e alma. Ele temia que Jesus também pudesse atormentá-lo. Jesus perguntou o nome do homem e ele respondeu: "Legião", porque muitos demônios tinham entrado nele, continuamente implorando para não ser enviado para o abismo. Nas proximidades passava um grande rebanho de porcos. Os demônios imploraram a Jesus para deixá-los entrar nos porcos, e ele deu permissão. Os demônios deixaram o homem
Entraram nos porcos, e o rebanho se precipitou pela encosta, afogando-se no lago. Jesus pediu o nome não para obter autoridade sobre o demônio. Sua autoridade superava as superstições da época. Provavelmente, ele perguntou para entender a extensão total do problema, sabendo que o homem estava possuído por muitos demônios, não apenas um. Uma legião, em termos romanos, normalmente consistia de 6.000 homens, o que implica que o homem estava possuído por um número significativo de demônios. Esses demônios que habitavam o homem não queriam ser confinados ao abismo. Parece ser um lugar de prisão para certos espíritos demoníacos. Esses demônios preferiam ação à inatividade. Como deixaram o homem e entraram nos porcos, a ideia de que demônios podem habitar corpos de animais pode parecer estranha, mas também é mostrada em Gênesis 3. Era apropriado que esses demônios fossem lançados nos porcos, pois eram animais não considerados conserváveis. Mesmo os demônios não puderam afligir os porcos sem a permissão de Deus. Um demônio não pode entrar nos porcos sem ser enviado por Deus, mostrando o poder limitado e a malícia que têm quando enfrentam aqueles sob a proteção e defesa de Deus. Satanás, inclinado ao mal, recorreria a praticá-lo nos animais se não pudesse fazê-lo nos humanos. Jesus permitiu porque ainda não era hora de uma demonstração completa de sua autoridade sobre os demônios. Isso aconteceria na cruz. Colossenses 2:15. Na cruz, Jesus desarmou os demônios em seu ataque contra os fiéis, exibindo publicamente sua derrota e triunfando sobre eles. Os espíritos demoníacos fizeram o rebanho de porcos agir erraticamente, correndo descontroladamente pelas encostas até se afogarem no lago. Isso demonstrou o poder destrutivo dos espíritos, bem como de seu comandante. Este incidente revelou a verdadeira intenção desses demônios de destruir a humanidade, assim como destruíram os porcos. Alguns podem achar injusto para os proprietários dos porcos, mas eles perderam sua propriedade e aprenderam que Jesus valorizava mais a vida humana do que um rebanho. Spurgeon fez várias observações perspicazes sobre como os demônios afetaram os porcos. Os porcos preferiram a morte a estar sob controle demoníaco. Se os homens não fossem piores do que os porcos, teriam a mesma opinião. Quando os demônios dirigiram os porcos para um mercado ruim, essencialmente levaram seus porcos a um fim ruinoso. Ao testemunhar o evento, os pastores fugiram e relataram à cidade e às áreas circunvizinhas. As pessoas vieram ver o que havia acontecido e encontraram o homem do qual os demônios haviam partido sentado próximo dos pés de Jesus, vestido e em sã consciência. Isso os espantou. A multidão compartilhou a história de como o homem possuído por demônios havia sido curado. No entanto, toda a multidão da Gadara e das regiões vizinhas pediu a Jesus que partisse, dominadas pelo medo. Jesus, compreendendo esse medo, entrou no barco e retornou para o lado oeste do Mar da Galileia. As pessoas estavam mais assustadas com um homem libertado dos demônios do que com um possuído. Estavam aterrorizadas ao ver o homem em sã consciência prostrado aos pés de Jesus, incapazes de compreender, apesar do impacto positivo de Jesus. Perturbada por sua presença, a multidão pediu que ele partisse. Tinham mais medo do que Jesus faria em suas vidas do que Satanás estava fazendo. Quando as pessoas temem a transformação que Jesus traz mais do que as obras de Satanás, isso leva a uma situação improdutiva. Neste caso, toda a cidade se uniu contra sua própria bênção em uma reunião de oração, pedindo que Jesus partisse, contra o seu próprio bem. Foi uma oração terrível, mas foi ouvida, e Jesus partiu de seus domínios. Quando as pessoas têm mais medo do que Jesus fará do que Satanás está fazendo, resulta em um resultado infeliz. Às vezes, as pessoas podem afastar Jesus e ele pode partir se lhe for pedido. Entretanto, o homem do qual os demônios haviam partido implorou para ir com Jesus, mas ele o enviou embora, dizendo: "Volte para casa e conte todas as coisas maravilhosas que Deus fez por você." Assim o homem partiu e proclamou pela cidade as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele. O homem que inicialmente foi possuído por demônios foi conhecido por um nome maravilhoso, talvez pelo resto de sua vida, relembrando o trabalho notável que Jesus fez por ele. Inicialmente, o homem possuído sentou-se aos pés de Jesus
mas mais tarde desejou estar com Jesus como um discípulo. As pessoas vieram ver o que tinha acontecido, encontrando o homem aos pés de Jesus, vestido e em sã consciência, o que os surpreendeu. O desejo do homem por Jesus ilustra a mudança que ocorreu em seu coração, inicialmente interessado no que Jesus podia fazer por ele. Mas após encontrar-se com Deus, ele desejava Jesus em si mesmo. No entanto, Jesus o repreendeu, instruindo-o a partir, apesar da boa intenção do homem em seguir Jesus. Jesus sabia muito bem que o ministério que ele poderia realizar por sua família e comunidade tinha maior importância do que qualquer outro trabalho. Compreender os caminhos de Deus pode ser desafiador. Jesus obedeceu ao pedido infeliz dos moradores da cidade que pediram que ele partisse, e assim ele fez. No entanto, o homem do qual os demônios haviam partido fez um pedido sincero para estar com Jesus. Mas ele respondeu: "Este não é o seu propósito." A razão era clara. O homem poderia ser uma luz entre as cidades gentias de uma maneira que Jesus e seus discípulos não poderiam, se ele vivesse com medo, que provavelmente era o caso, pois os demônios poderiam retornar. Ele não poderia cumprir esse papel apesar de seu anseio por Cristo. Jesus afastou seu medo e essencialmente disse: "Você não precisa estar perto de mim. Eu o curei tão completamente que você nunca mais ficará doente." Ele seguiu este caminho e proclamou por toda a cidade as grandes coisas que Jesus fez por ele. Este foi um incrível testemunho, e todo seguidor de Jesus deve ser capaz de pregá-lo. Sua história demonstrou o valor da vida para Jesus, que foi a única razão pela qual Jesus veio para este lado do mar da Galileia. Sua narrativa também mostrou que com Jesus, ninguém está além da esperança. Se este homem pôde ser transformado, então qualquer um pode. Jesus disse a ele que compartilhasse as grandes coisas que Deus havia feito. E o homem, de fato, compartilhou com outros as maravilhosas obras de Jesus. Não houve contradição, porque Jesus é Deus.